Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 28 de fevereiro, quinta-feira, acabou o mês, carnaval já começa aí, né? Muita gente já embarcando, saindo aí para curtir o feriadão do carnaval. Brasília, aliás, virou o túmulo da política, né? Esse período aí, todo mundo vai embora, especialmente os parlamentares, né? E já avisando que só retornarão à capital federal no dia 12, na terça-feira, dia 12, ou seja, nem na semana que vem, na quarta-feira de cinzas, só na outra semana. Então, é assim, né? Assim que funciona essa cultura, né? A cultura nossa de todo dia. Bom, eu não vou me alongar hoje, até para não tomar muito tempo de vocês, queria aqui só trazer os destaques do dia, né? Dentre eles a decisão do Sérgio Moro, né, de desconvidar, desnomear a Ilona Szabo, do Instituto Igarapé, para o Conselho Nacional de Política Criminal e Previdenciária. Né? Houve muita queixa, ontem a gente comentou sobre isso aqui, expusemos inclusive as relações dela, as convicções dela em relação a essas políticas de combate à violência, que são absolutamente opostas à do atual governo. Mostramos como ela fez campanha contra o presidente da República, né, contra o atual presidente da República, né, inclusive aderindo aquelas hashtags lá do ele não, do ele nunca. Aliás, lá no Ministério da Justiça tem alguns simpatizantes que também aderiram ao ele não, ainda estão ali escondidos. Teve gente que apagou das redes sociais, tirou ali, deu uma mexida no currículo, mas a gente está de olho. É interessante porque o pessoal embarca nessa coisa, né? Então muitas vezes deixam o profissionalismo de lado e embarcam nessas aventuras e depois se arrependem, né? Depois querem se agarrar ao cargo, e aí jogam fora, jogam pela janela as convicções, né? Então é muito engraçado, é muito curioso, né? Mas não nos surpreende, não me surpreende particularmente, que conheço muito bem como funciona aqui o chão da fábrica em Brasília. Bom, tá aí, Ilana Szabo, muita pressão aí das redes, obviamente do próprio Palácio do Planalto, do Bolsonaro, que Bolsonaro não gostaria de ter integrante ali, uma integrante de um conselho tão importante, embora consultivo, embora ela não fosse receber salário, mas tem um status e tem influência, né, em toda essa política criminal e na política penitenciária, justamente neste ano, que é quando se faz o plano para mais 4 anos, o plano referente a essas políticas. Então, obviamente que o presidente não gostou, conversou ali com o Moro, e o Moro achou melhor não comprar essa briga, talvez até não tivesse o entendimento maior, né, do que poderia representar a figura aí dentro deste conselho. Não se trata aí, gente, de ser intolerante, mas de ser coerente, né? A opinião divergente ela será considerada, ela deve ser considerada no ambiente propício para isso. Agora, você tem um sistema cuja cultura, cujas instituições, elas estão todas trabalhando num sentido. E o que se faz e todo o esforço é justamente em se trabalhar no sentido inverso, né? Porque no sentido que já conhecemos não deu resultado. Quer dizer, o resultado está aí, mais de 68 mil mortes por ano, né? Uma guerra, verdadeiramente, aí um saldo de violência digno de uma guerra. Então, o que significa isso? Significa que as políticas adotadas até então não deram certo. É preciso realmente testar uma nova política, uma nova abordagem, né? Então, isso se faz com gente nova, com gente que pense diferente daquilo que está sendo feito até hoje, daquilo que vem sendo feito. É simples, é uma questão de lógica e de coerência. Então, aí a gente teve. O Moro ficou até meio constrangido ali na questão da dispensa, né, da Ilona, mas, enfim, é do jogo. Ele é um ministro, o presidente é o Bolsonaro. Essas coisas, quando não são combinadas, dá esse tipo de curto-circuito mesmo. Mas, gente, é natural da política, isso faz parte da política. O que interessa é o que fazer daqui para frente. Inclusive, ainda não tem um nome para substituir a Ilona. Ilona que seria suplente, tá? Para quem não entendeu, ela seria suplente
dentro desse conselho, agora não vai ser nem suplente. E aí, em solidariedade ao desconvite, né, a dispensa da Ilona, também deixou um outro conselho, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o Renato Sérgio de Lima, conhecido aí pelo pessoal do setor, que acompanha, que se dedica ao setor, a temática, né? E ele vem a ser o presidente de uma outra ONG, né? Um fórum, chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu abro aqui um parênteses só para dizer que tanto o Instituto Igarapé como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública são financiados, são patrocinados pela Open Society, tá? Então fecho o parênteses e volto para o tema. Renato Sérgio Lima então entregou o cargo, se desligou do conselho em solidariedade à colega Ilona. E aí você se pergunta, tá, e daí, Cláudio? E daí o seguinte, que pouca gente reparou numa coisa interessante, muito interessante. Não sei nem se o presidente reparou, porque ele assinou o decreto de posse de armas. E lá no finalzinho do decreto tem um trecho que fala justamente quem pode, quem não pode e tal. E aí tem aquele artigo ali que fala o seguinte, que olha, terão direito, né, a tirar aí a posse de arma, a portar a arma, na verdade, né? Tá aqui, ó. Aquisição, desculpa, portar não. Porte é uma outra coisa, a gente vai discutir. A posse, para quem não sabe, é até bom explicar aqui. Posse e porte são coisas diferentes. A posse é aquela que você pode ter a arma em casa, né? E o porte é aquela que você pode utilizar, você pode andar com a arma, né? Então, isso é uma coisa que ainda será debatida, há muita pressão, inclusive de quem defende o porte de arma. Mas aqui, lá, embaixo, no inciso 7, no artigo, no sétimo, inciso 7º, está dizendo aqui justamente, olha, para a aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente e efetiva a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. E aí vem agentes públicos, inclusive inativos, área de segurança, integrantes da ABIN, administração penitenciária, do sistema socioeducativo, envolvidos no exercício da atividade do poder de polícia, militares ativos e inativos, residentes em área rural e residentes, vocês vão lembrar que isso foi debatido na imprensa, mas pouca gente se ligou num detalhe, residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas áreas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, tá? No ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Justamente o Fórum, essa ONG do colega da Ilona, que agora resolveu sair do conselho, desse outro conselho que tem aí, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz a estatística que é utilizada, que está prevista inclusive em decreto para ser utilizada como parâmetro para a posse de arma. O que vocês acham? Né? Quando a gente considera as estatísticas que são produzidas por quem tem essa pegada, né? Tem essa abordagem diferente, né? Eu acho meio complicado, eu acho que a gente tem que colocar uma lupa desse tamanho em cima, né? E acho até que esse tipo de especificidade não deveria ter no decreto, né? Você tem que considerar as estatísticas, né, produzidas por quem de direito, obviamente, mas você não pode direcionar isso. Olha, vai ser fulano e beltrano. Ah, o IPEA é legal, bacana, oficial, ok. Ah, então você vai ter uma do outro lado que é... Tudo bem, mas quem garante que você não terá aí um vício na forma, né? Quem garante que você terá confiabilidade nisso? Há muita gente, eu conheço especialistas que já me disseram, pessoal que tem uma posição diferente, oposta a essa dessa turma aí de esquerda, e que fala o seguinte: olha, os números estão inclusive
subdimensionados. Gente da segurança pública, agentes de segurança pública, gente ligada à inteligência, pessoal que se dedica ao tema, que diz o seguinte: Cláudio, os índices de violência apresentados por esses institutos, eles estão subdimensionados. A gente entende que eles estão, que são maiores do que isso e que isso significa que eles podem ser manipulados, né, de acordo com a ocasião. Então vamos dizer que você institui aí essa política. Daqui a um ano, você vai ver uma explosão das estatísticas. São estatísticas fakes? Houve a explosão? Ou elas estavam sendo calculadas ou interpretadas de uma maneira que não nos trazia a realidade? E agora, se elas se apresentam muito maiores, significa que houve realmente um aumento? Ou existe uma manipulação dos dados para impactar a opinião pública? Então, tudo isso é muito sensível. Eu me lembro que há pouco tempo, ano passado, que o CNJ, inclusive estava no comando da Carmen Lúcia mandou fazer aquele censo penitenciário. Até então, gente, todos esses especialistas, inclusive ela, ou esse outro rapaz, todos esses especialistas, todo mundo se manifestando aí na imprensa, falando, fazendo teses, etc., sobre o sistema, sobre a superpopulação carcerária e tal. Quando foi ver, não era nada daquilo. Os números eram bem diferentes. Então, eles usavam números que depois se revelaram falsos. Eram chutes, caneladas. Né? Então, isso tudo que eu estou falando aqui é só para alimentar o debate, é só para a gente ficar mais atento, é só para a gente questionar aquilo que nos é apresentado. O PT, inclusive no governo, ele fazia o quê? A chamada contabilidade criativa na economia e deu no que deu. Né? Deu no que deu. Então é só para a gente ficar atento. Bom, de notícia relevante, o Paulo Preto, que foi vamos dizer assim, o personagem do nosso vídeo ontem, né? Foi condenado hoje, ainda não foi condenado pela Lava Jato, foi condenado no esquema do Rodoanel, cartel do Rodoanel, e a 27 anos de cadeia. Olha, isso aqui, gente, é importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui pressiona, essa condenação, essa sentença, ela pressiona, né, o Paulo Preto a abrir o bico, como eu estava comentando ontem. Pressiona por uma delação, porque afinal ele já tomou essa condenação enorme, né? um número aqui uma sentença expressiva, né? uma pena de 27 anos, inclusive, poxa, é muito superior à do Lula, né? Inclusive é maior do que as duas do Lula juntas. Né? Então, isso aqui obviamente que pressiona o sujeito para uma delação. Então, importantíssima essa condenação, claro que ainda vai ter recurso, segunda instância, etc. E tal, mas importantíssima é isso. E aí, quando a gente estava falando daquele HC secreto, o que era, no final das contas? Eu apurei com as minhas fontes e descobri o seguinte, que na verdade eles estavam, a defesa do Paulo Preto, estava tentando fazer o quê? Suspender a sentença, que seria propalada hoje aí, né? Então, assim, e tá aí. Fala, Paulo Preto. Abre o bico, Paulo Preto. Algumas informações. Só para registrar, o Juan Guaidó esteve aqui. Inclusive fez um pronunciamento ao lado do Jair Bolsonaro. Deram uma coletiva de imprensa, ele respondeu diversas perguntas. Então, aquilo tudo que a gente já sabe, né, trazendo toda aquela realidade que já conhecemos, né, dessa situação aí, dessa situação limite que chegou na Venezuela. Não houve nenhuma surpresa, nenhum pedido de intervenção militar, nada disso. É sempre aquele posicionamento de ajuda diplomática, de pressão econômica e tal, na tentativa de deslegitimar cada vez mais o regime de Nicolás Maduro, que permanece lá, continua pendurado, continua lá. Inclusive, boa parte da cúpula militar continua com ele. Não será tão fácil assim retirá-lo do poder como se pensa. Pelo menos não por essas vias diplomáticas, é o que tudo indica. Então, vamos acompanhar
carnaval. Será? E aí, gente, é o seguinte, eu queria dizer que teve um líder, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, só vou registrar aqui, que isso aqui pode servir para a gente lá na frente. Para quem não viu a notícia, vale a pena registrar. Polícia Civil prendeu um líder de um dos maiores cartéis de drogas do México, cartel Juárez, né? Juárez. O sujeito foi preso aí em Brasília, olha aí. O que um líder de um cartel de drogas do México vem fazer em Brasília? Gente, Brasília não é um lugar para se esconder, né? Pode ser um lugar para você buscar proteção, mas para se esconder, para se homiciar, como gostam de dizer os policiais, não é o melhor lugar não, tá? Porque aqui é o seguinte, aqui não tem nem esquina, né? Então é muito fácil você encontrar o sujeito, a menos que ele tenha proteção. Bom, não sei o que ele veio buscar aqui, mas se eu tiver novidades eu trago para vocês. Registrei mais cedo aquilo que eu já vinha falando, já tinha falado nos vídeos anteriores, mas aí eu coloquei uma informação mais cedo importantíssima, porque o Cabral já tem um roteiro de delação pronto, tá? Não tem nada ainda de negociação de pena, de redução de pena, até para mulher, não tem nada disso ainda sobre a mesa. O que tem é uma iniciativa própria dele, do advogado, de fazer um roteiro, né, com aquilo que ele pode delatar, se aquilo interessa, se vai interessar ao Ministério Público. No Rio e a PGR aqui são outros 500, tá? Mas o importante é que realmente, efetivamente, ele está disposto a entrar no jogo, tá? E aí, gente, eu registro apenas isso aí. Tem umas outras notícias legais durante o dia, vale a pena dar uma olhadinha no site, mas não vou aqui ocupar vocês mais não. Eu agradeço mais uma vez a audiência, não deixem de dar um like aí no vídeo e volto amanhã em outro momento antagonista antes de liberar vocês para o carnaval. Abraço.